Papo com os personagens do esporte. A partir de agora você acompanha a reprise do Paredão do Guerrinha, aqui na Gaúcha. Adroaldo Guerra Filho. Meus amigos, muito boa tarde. Estamos começando mais um Paredão do Guerrinha pela Rádio Gaúcha, na véspera de um campeonato brasileiro que está prosseguindo e posterior a uma conquista. E olha, é a única conquista de um clube gaúcho esse ano, o Campeonato Gaúcho. Ganhou pelo Grêmio, merecidamente, né? Fez a melhor campanha, teve o maior número de pontos, e agora vai se dedicar ao que resta aí, esse ano e o ano que vem, que é Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, enfim. E assim como o Inter também vai ter essas atividades pela frente. O meu entrevistado deste sábado é um campeão. E um campeão que tem muita importância, mesmo que não entre em campo, não bata escanteio, não cobre faltas, não seja chamado para executar uma penalidade. Ele é um campeão importante por quê? Porque ele é o garimpador, ele é o cara das ideias, da execução. E até agora está dando as coisas bem certas pro lado dele, lá no cargo de diretor executivo do Grêmio. Eu estou me referindo ao Klaus Câmara. Klaus, antes de mais nada, muito obrigado por ter aceito o convite, prazer te receber, e acho que nós vamos ter um papo bem rentável aqui nesse paredão. Olá, Guerrinha, satisfação muito grande poder estar participando aí com você, e tenho certeza que teremos um tempo produtivo aí, vamos bater um papo bem legal. Klaus, como é que tu caiu no futebol? Tu gostava de futebol? Tentou ser jogador, não tentou, apareceu a chance, gostou, ficou, como é que foi? Então, Guerrinha, eu costumo dizer que eu sou mais um dentre vários brasileiros, né, que não conseguem acreditar e entender como o futebol não aproveitou o meu talento dentro de campo. Porque eu também fui mais um que sonhei em ser um grande atleta, mas na verdade podemos dizer assim, eu bati na trave, né? Eu comecei jogando futsal no Minas Tênis Clube, tradicional, lá em Belo Horizonte. Depois eu fui para as divisões de base do Cruzeiro e continuei jogando futebol até me tornar profissional e joguei por um ano só futebol profissional, ali com 20 para 21 anos. E durante todo esse tempo que eu fui atleta, uma coisa curiosa é que eu sempre me interessei muito para as questões da gestão. Eu sempre tinha muita curiosidade em querer entender as questões de um contrato, querer entender as questões de logística, de contratações, e ficava sempre muito atento a tudo isso. E quando eu resolvi estudar, né, e definir, então, não seguir ali uma carreira de atleta, eu já busquei uma graduação, né, um curso que me desse a condição de poder atuar na gestão esportiva. E foi aí que eu fui para Santa Catarina, fiz um curso de educação física com foco em gestão esportiva, depois fiz uma pós-graduação em gestão também, e comecei trabalhando no Figueirense, depois tive uma caminhada aí, né, por alguns clubes, fui para o Atlético Paranaense, Cruzeiro, Fluminense do Rio, depois voltei para o Cruzeiro, Sport Recife e hoje no Grêmio. Klaus, não passou pela tua cabeça, ainda quando tu jogava futebol, tu disse que sempre gostou desse negócio de gestão, mas não passou daqui a pouco de ser um treinador de futebol, por exemplo, ou isso tu abdicou muito cedo? Não, na verdade isso desde muito cedo eu sempre tive a convicção que não seria aquilo que me interessava assim, no futebol, né? Apesar de me considerar hoje um executivo muito antenado e buscando sempre capacitações no âmbito técnico, metodológico, de treinamento, para mais ter entendimento e ser um suporte ao treinador, que é uma das funções e atribuições da minha tarefa. Mas exercer a função de treinador
nunca tive assim como uma ambição, e sempre tive um foco e uma concentração definida em querer ser um gestor do futebol mesmo, Guilherme. Klaus, me diz uma outra coisa, e explica para quem está nos ouvindo, porque muita gente diz assim, o que é um executivo de futebol? Quais são as obrigações desta pessoa que aparece pouco, né? Mas ele tem uma importância fundamental no processo de contratações, de renovações de contrato, até de dispensas. Como é que funciona o cargo de diretor executivo de futebol? Então, é mais uma grande oportunidade, até agradeço muito, Guerrinha, por poder transmitir, né, para todos os ouvintes e cada vez mais, né, para o público em geral, a função de um executivo de futebol, né? Como eu te citei, alguns anos atrás, quando eu já tinha esse interesse na gestão do futebol, do desporto, nós tínhamos um cenário totalmente distinto daquilo que nós temos hoje, né? Na função até do executivo. Ali no início dos anos 2000, ainda era muito difícil, né, de ver a gestão profissional ainda, né, em várias áreas de atuação dentro dos clubes. E a função do executivo de futebol, muitas das vezes, ela é conhecida apenas como os contratadores de jogadores, né, ou de profissionais do futebol. Mas a função, ela transcende e vai muito além do que simplesmente contratar jogadores, né. O executivo de futebol, ele é responsável por estabelecer, né, um modelo de gestão dentro do departamento de futebol, responsável pela visão do futebol, né, do clube que ele é responsável. É ele quem elabora, controla, monitora e principalmente interfere em todos os processos que existem dentro do departamento de futebol profissional, né, em todas as áreas de atuações que tem. O executivo é que coordena, lidera todas essas áreas e é muito importante o executivo estar muito atento e ser capacitado para poder ter um conhecimento, vamos dizer, generalista, né, em cada uma das áreas de atuação, porque dentro do futebol você tem departamento médico, você tem análise de mercado, você tem a nutrição, fisiologia, fisioterapia, área técnica, né, você tem a área de gestão. E o executivo tem que ter um conhecimento geral, né, de cada uma dessas áreas, até para poder coordenar, principalmente com o objetivo e o foco de resultado desportivo em cada uma dessas áreas que somam, né, para que o resultado possa acontecer. Mas também o executivo é responsável pela confecção do plantel e pela contratação dos jogadores, né? Acaba que essas duas últimas que são mais relevantes e de conhecimento em geral de todo mundo. Porque acontece, Klaus, daqui a pouco, aquela contratação que dá certo, muita gente bota na conta do treinador. Quando dá errado, também bota na conta do treinador, mas lembra, isso deve ter sido ideia do executivo, que trabalhou, que viu, que não sei o quê. Claro que tem o ônus e o bônus, né? E uma coisa que eu queria saber contigo, tu que passou por vários clubes, e alguns clubes a gente sabe que até hoje estão em situação financeira bem delicada, como é a vida do executivo sem dinheiro para contratar? Olha, é muito importante falar a respeito disso, porque assim, a vida do executivo, naquilo que compete às questões de contratações, né, e confecção de um plantel, ela vai estar sempre submetida a uma expectativa muito grande por parte de todos nas questões dos atletas que chegarão para poder trazer o resultado que no final das contas todo mundo espera, né? Que é poder ter uma equipe competitiva e ter resultados esportivos. Mas é claro que é desafiador quando você tem uma limitação de atuação no mercado, né? Porque existe hoje uma vertente no mercado e um preço, né, a ser pago quando você quer trazer atletas para representar bem a sua equipe. Mas claro que
eu vejo que a principal característica, né, positiva de um executivo é ele conseguir fazer o melhor que ele pode dentro das condições que ele tem. E é aí que entra realmente a grande habilidade de poder avaliar o mercado, de poder entender, né, os elementos que são importantes em uma contratação, para poder buscar dentro das possibilidades que tem os resultados esportivos e uma equipe competitiva. Klaus, essa tua vida como executivo, evidentemente, e como gestor, ela te toma muito tempo durante o dia, eu não tenho dúvida disso. E, como tu bem falastes, o futebol, a contratação, ficar de olho em jogador, isto é a parte mais importante, a parte que sai para a rua. Tu trabalha com quantas pessoas mais para poder acompanhar o mercado, para poder dar o tiro quase que certeiro, porque certeiro mesmo, eu digo que não acontece. Eu costumo sempre falar que a contratação de jogador é como a compra de um bilhete. Tu vai saber se está premiado lá na frente, né? Tu está comprando o bilhete e não sabe o que vai acontecer. É verdade, Guerrinha. Se pegarmos hoje, né, uma realidade até em grandes clubes europeus, né, com potenciais incríveis de receitas, que tem possibilidades orçamentárias, né, de contratações de grandes atletas, de grandes nomes, ainda nesse nível nós temos visto erros acontecendo, né? E erros talvez não se dá pela contratação, se dá exatamente em esse bilhete estar premiado ou não, como você citou nessa analogia, porque às vezes um grande atleta, ele nem sempre significa grande desempenho, né? É um atleta que talvez tenha um histórico vencedor, um atleta que sempre teve alto nível de performance em vários clubes, mas por alguns elementos que são as variáveis, né, que são inerentes aí num processo que estamos lidando com o ser humano, né? Então, pode acontecer daquilo que se tinha de expectativa não se tornar realidade. E às vezes esse risco, a gente tenta calcular, mas nem sempre é possível a gente ser assertivo 100%, né? Em nenhum lugar do mundo isso acontece. Então, eu sempre costumo dizer, né, que nós temos alguns elementos que são extremamente importantes para uma contratação, e é importante pontuar algumas delas, né? Por exemplo, característica e comportamento do atleta que se busca, o que ele pode, né, desempenhar dentro de campo, aquilo que você espera desse atleta, a oportunidade de negócio, banco de dados e análise de mercado, como você citou, é extremamente importante, mas é muito importante também, que é o que eu costumo sempre dizer aqui dentro, que os números eles precisam ser interpretados, né? Eles não podem ser só quantificados, eles têm que ter uma qualificação daquilo que se apresenta, né? E geralmente as pessoas da área técnica que são responsáveis principalmente por qualificar e interpretar esses números. É importante sempre saber o potencial de investimento que se tem, né? O nível de orçamento que a equipe tem para realizar isso, e aquela decisão e aprovação da parte técnica para poder finalizar uma contratação. Então esses elementos são sempre muito importantes, mas ao mesmo tempo estamos sempre à mercê da possibilidade do erro, né? A gente sempre contrata para querer acertar, querendo ter 100% de acerto, mas nem sempre a gente consegue. Mas posso dizer que esse ano nós realizamos 10 contratações e estamos muito satisfeitos, né, numa questão quantitativa e qualitativa das contratações que foram realizadas, e esperamos aí até o término da temporada ainda dar muitas alegrias ao torcedor. Cláudio, já aproveitando isso, que o torcedor do Grêmio está mais curioso para saber, até o final eu não digo, mas logo em seguida o torcedor vai ter novidades em contratações? A expectativa nossa é o mais breve possível, né? Essa semana já trazer condições de apresentar ao torcedor algumas novidades aí que estamos atuando no mercado. Então, tomara que possamos
apresentar isso o mais breve possível ao nosso torcedor. Klaus, agora uma questão que também envolve o executivo de futebol e que muita gente tem curiosidade para saber, inclusive eu. Como é que é lidar com os procuradores e empresários? Os caras chegam com uma ideia e o diretor diz, olha, está fora da realidade, não é por aí. Qual é a habilidade que tem que colocar em prática? Guerrinha, na verdade, é uma habilidade na relação humana, acima de tudo, né? Lidar com os agentes dos atletas, é importante saber lidar com pessoas. E nós temos e nos deparamos com as mais diversas características, né? Interesses, comportamentos, capacidades, que são realmente distintas. Né? E é natural nas pessoas isso. Mas temos sempre que buscar os interesses institucionais, né? Nós, executivos, nós olhamos sempre os interesses do clube. É claro que os interesses do clube também está o interesse do atleta. E temos que buscar o equilíbrio, né? De poder unir o interesse do atleta, do clube e do seu representante para que possamos alcançar um desfecho favorável a todos. Nem sempre a gente consegue, porque nós temos profissionais que têm, né, a condição de poder olhar como um plano de carreira para o seu jogador, mas muitas das vezes também encontramos aquele que tem uma visão mais a curto prazo e na nomenclatura, né, da função nós já encontramos uma diversidade muito grande, né? Nós temos empresários, agentes, representantes, gestores de carreira e afins, né? São muitas as nomenclaturas também. Então a gente tem que saber lidar, tem que ter um equilíbrio acima de tudo para que o resultado final possa ser aquele que seja favorável para todo mundo. O tempo que tu trabalha e tu gasta muito tempo durante o dia, sobra tempo para fazer, sei lá, uma folga, para pensar em outra coisa a não ser futebol, ou não sobra esse tempo? Guerrinha, tenho que confessar que é muito difícil sobrar um tempo fora do futebol, né? De pensar futebol, de assistir futebol, de falar, de estar ao telefone em todo o tempo, trabalhando, recebendo indicações, recebendo condições de atletas, mapeamento, vídeos, mensagens, possibilidades, contatos, networking, em todo o tempo o executivo, eu posso afirmar que talvez seja a única função no futebol que não tem nenhum dia de folga na semana, não consegue tirar um dia exclusivo de férias, porque ele trabalha full time em todo o tempo, principalmente no telefone, né? E a negociação, ela é o timing, né? Ela é uma oportunidade de negócio que pode apresentar naquele momento. E talvez se você perder, você perde uma negociação. Então tem que estar sempre atento e ligado. Mas é claro que eu sou uma pessoa que valorizo muito a minha família. O telefone acaba sendo um grande inimigo das crianças em casa, né? Mas eu procuro, sempre que dá, ter uma folguinha com eles, brincar. Aí a brincadeira é futebol, aí vai assistir uma televisão, é um jogo, mas a gente está sempre tentando aliar a família com esse tempo intenso de trabalho, né? Eu tava procurando saber algumas coisas a teu respeito e acabei lendo que tu saiu do esporte para o Grêmio, né? E no dia que tu saiu do esporte, tu estavas planejando, inclusive, o futuro do esporte. Evidentemente que a proposta do Grêmio foi superior, e aí a gente tem que olhar o lado profissional. Como é que foi o namoro e o casamento com o Grêmio? Olha, é verdade esse conceito. Eu na verdade, estava já, né, na confecção de todo o plantel do elenco do esporte para 2019, que inclusive me traz uma satisfação muito grande de poder ter contribuído, né, para a confecção de um plantel que conseguiu seu grande objetivo, que foi o acesso.
E no momento onde estávamos já em início, né, do estadual, foi meados de janeiro, eu tinha uma relação e uma amizade com o André Zanota, que era o meu antecessor, que recebeu uma proposta, né, para estar nos Estados Unidos, num grande projeto profissional e pessoal para ele, e me indicando para poder colocar o meu nome aqui no Grêmio para poder substituí-lo. E então houve um processo seletivo, né, com alguns concorrentes, e fiquei muito honrado e feliz em poder ter sido escolhido e por isso poder representar um clube da dimensão e da grandeza como o Grêmio, e também por ter e ainda estar contribuindo, né, com os projetos e os processos internos dessa instituição. Foi namoro e casamento à primeira vista ou deu uma demoradinha? Não, foi tudo muito rápido. Não, foi, podemos dizer assim, que uma semana a quase 10 dias, assim, para a conclusão, porque foi como eu citei, né, foi um processo seletivo. A direção do clube teve que avaliar, né, vários profissionais e tomar a decisão interna da escolha, né, desse executivo, até que eu também pudesse fazer todos os trâmites, né, de desligamento e o processo, para que eu pudesse cumprir alguns compromissos assumidos também lá no esporte e poder estar aqui. E como é que tu está vendo, Cláudio, o futebol brasileiro? No ano passado nós tivemos esse fenômeno que foi o Flamengo. Aparentemente agora está tudo muito parecido. Não tem ainda aquele bicho-papão, não apareceu o time que assuste todo mundo. Como é que tu está vendo as chances do Grêmio nas competições, na Libertadores, na Copa do Brasil, no próprio Brasileiro? Como é que tu está vendo isso? Olha, Guerrinha, eu posso dizer que para nós o que tem se apresentado é uma temporada extremamente equilibrada, né, com um equilíbrio talvez que nunca vimos anteriormente. Muito em virtude, claro, né, das questões que temos que viver pela frente, daquilo que passamos, né, diante da pandemia, do achatamento, né, que vai ter o calendário, de um calendário também com datas e momentos bem distintos daquilo que estamos acostumados, uma sequência muito grande de jogos, e ao mesmo tempo sem Natal, sem Ano Novo, terminando a temporada em fevereiro, o atleta vai estar submetido, né, a grandes deslocamentos, exigências físicas extremas, e a toda a nossa logística, protocolo de segurança, essas questões que envolvem, né, uma possível contaminação, mexe muito com a questão emocional de todo o entorno. Então nós temos que estar muito atentos a muitos detalhes e vivenciando o planejamento sem nenhum precedente, né? Situações na qual nunca vivemos. E isso nos traz grandes adversidades, mas ao mesmo tempo, olhando, né, e batendo uma fotografia assim, né, do nosso futebol, eu acredito que será, até em virtude da pandemia e por ter tirado, em virtude da pandemia, o principal elemento do mandante em termos de apoio, né, e de relevância na partida, que é a sua torcida, eu acredito que o equilíbrio se dá muito em virtude disso. Por mais que você jogue fora de casa, você vai estar num contexto de maior equilíbrio, porque o fator torcida não vai ser tão preponderante como em condições normais, né? Então eu acredito que teremos uma temporada tanto de mata-mata na Copa do Brasil e Libertadores, mas também de Campeonato Brasileiro, com um equilíbrio muito grande. Cláudio, nós estamos chegando ao final do Paredão do Guerrinha, e antes de a gente acabar, eu vou te fazer aquela pergunta que eu faço para todos os meus convidados. Aliás, são duas perguntas. O que tu fez, seja na tua vida pessoal ou profissional, que tu não deveria ter feito? E o que tu ainda não fez, mas tu pensa em fazer? Olha, Guerrinha,
como é uma questão muito pessoal, eu posso dizer que tudo aquilo que eu fiz, se eu tivesse oportunidade, eu faria de novo, independente das vitórias, das conquistas ou dos fracassos. Até porque tudo o que eu vivi foram muito importantes para me fazer ser a pessoa que eu sou hoje, para me trazer experiências, né, e fazer superar as adversidades que eu já enfrentei. Alguns anos atrás, eu estava na faculdade vendendo brigadeiros para poder concluir os meus estudos, para poder um dia conquistar e realizar o meu sonho. Fui treinador de futsal, de escolinha, consegui, com muito esforço, concluir a faculdade e ter a oportunidade no mercado de trabalho e, com fruto do trabalho, poder realizar um grande sonho profissional de estar posicionado no mercado. Mas todas as experiências que eu vivi, elas serviram para me tornar a pessoa e o profissional que eu sou. Então é por isso que eu digo que, mesmo diante de situações de conquistas e de vitórias, nós não podemos achar que nós estamos acima do bem e do mal, e que somos melhores do que ninguém. E também em situações de derrotas e de fracassos, nós não podemos achar que é terra arrasada e que nós somos inferiores a alguém por isso. Nós temos que fazer com que cada uma das experiências que nós temos e vivemos nos façam pessoas ainda melhores e que a cada dia nós possamos nos superar e a nós mesmos, não a ser melhor do que ninguém, porque isso não é a essência da vida. A essência da vida está no prazer pela atividade, em acordar, em poder viver, né, diante de tantas dificuldades que nós temos para enfrentar no dia a dia. Então eu posso te falar que aquilo que eu espero ser é melhor que eu mesmo, ajudar, colaborar, contribuir, compartilhar com as pessoas no máximo possível e poder seguir crescendo e aprendendo a cada dia mais e me tornar sempre esse eterno aprendiz que eu gosto de ser, nunca achando que sou melhor do que ninguém por A, B ou C, mas também nunca me sentindo inferior por situações adversas, né? Klaus, obrigado pelo papo, mais sucesso ainda, que você tenha bom retorno nas suas atividades como coordenador de futebol, como executivo de futebol, e que a gente volte a se encontrar, a gente bater um papo ainda mais longo ainda, porque hoje nós não falamos de muita coisa ainda, principalmente do Cruzeiro, que tu viveu aquele ambiente lá, mas foi um papo que eu tenho certeza muito legal, e que deixou o torcedor do Grêmio conhecendo muito mais essa pessoa que é tão importante no contexto do clube. Obrigado pela atenção, obrigado pela entrevista. Guerrinha, eu que agradeço imensamente a oportunidade, o espaço, a condição de poder, né, mostrar para o torcedor um pouquinho daquilo que realizamos, de tudo aquilo que eu passei, né, em termos de trajetória para poder chegar até aqui, e espero poder, de alguma forma, aí, ter demonstrado, né, ao torcedor um pouquinho mais, não só do Klaus, quem o Klaus é, mas das funções, né, que tem um executivo de futebol, e será sempre um prazer poder atendê-lo e a gente bater um papo aí futuramente em quaisquer condição aí que você queira e possa me chamar, será um prazer. Obrigado, sucesso para você também e a todos os ouvintes. Você ouviu a reprise do Paredão do Guerrinha aqui na Gaúcha.